Muito bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo, meus colegas aqui, quem está acompanhando o live. Elisa, a gente tem que olhar esse posicionamento do Brasil dentro do seu contexto, dentro do conjunto de movimentos que foram feitos pelo governo federal nos últimos dias, pelo presidente Lula e sim pelo PT, seu partido. A gente tem falado muito aqui, uma coisa é o governo, uma coisa é o PT, mas a gente não pode esquecer que eles operam em conjunto. Então, tem uma estratégia desenhada por trás disso tudo que está demonstrando que esse aceno, essa posição de abstenção do Brasil na OEA, ela é mais um indício de que o governo brasileiro está, sim, endossando Nicolás Maduro, que isso é um gesto de apoio, porque vem dentro do seu contexto. Depois de o presidente Lula dizer que não houve nada de errado na eleição na Venezuela, que ele não viu nada de errado ali, nada preocupante. Após o PT fazer uma declaração pública, votada por unanimidade dentro da sua executiva nacional, em apoio e reconhecendo a eleição de Nicolás Maduro, reconhecendo a legitimidade desse processo eleitoral. Após vários líderes petistas e do governo saírem ali, de certa forma, em defesa de Nicolás Maduro. E tudo isso vindo a contragosto de muita gente. Porque o que eu estava conversando nos últimos dias, Elisa, que é muito relevante, é que o presidente Lula está fazendo todos esses acenos, por enquanto ainda são acenos, a contragosto de muita gente. Eu não me lembro, desde o início desse governo, da gente ter tido um fato que dividisse tanto o governo federal e mesmo o próprio PT. A gente está vendo cada vez mais divergências em reservado, em off, como a gente diz no jargão jornalístico, quando a gente não está registrando, não está botando a digital da pessoa que está falando. A gente ouve muitas críticas, às vezes até mesmo de amigos próximos do presidente da República, ao que está acontecendo. Mesmo políticos que historicamente tiveram um alinhamento ao chavismo lá na Venezuela, que são até favoráveis a Nicolás Maduro, mas que enxergam essas suspeitas lançadas em cima da eleição como algo muito grave que merece mais atenção. A gente já trouxe aqui nos últimos dias a informação de que dentro do PT o entendimento que se difunde existe um jogo estratégico que precisa ser feito pelo Brasil neste momento, que é de preservar a relação com o presidente venezuelano para o caso de Nicolás Maduro permanecer no poder. Sobre as atas, Elisa, elas vêm como um elemento aí de justificativa do discurso brasileiro de ficar em cima do muro, porque nesse momento, com a demora do governo de Maduro em divulgar essas informações, essas atas passam a ter menos credibilidade, justamente por causa da retirada dos organismos internacionais, do tempo que seria viável para se manipular esses dados. Será que porque quanto mais tempo mesmo, demora, mais fica no ar a suspeita de que isso possa estar sendo manipulado, de que esses dados possam estar sendo manipulados. E aí essas atas vão perder credibilidade, ou seja, se daqui a muito tempo essas atas aparecem, de repente com informações como essa que o Pedro estava levantando para a gente, dados muito redondos, números estranhamente justos para uma eleição presidencial, por exemplo, fica no ar, eles podem ter sido manipulados e aí o governo brasileiro diz, não, a gente vai respeitar o que está nas atas, aprovou, está tudo certo. Mas, na verdade, não necessariamente está. Tem um plano político, um plano geopolítico sendo conduzido pelo presidente Lula. E eu só queria fazer um adendo, Elisa, que eu acho importante, em relação à história do telefonema. Clarissa, só me interromper para mostrar na imagem o que a Clarissa estava falando. O quê? A história dos números redondos, que é exatamente isso que você disse. Eu consegui espelhar o tablet para a gente ver ali, Clarissa, que são esses percentuais que aparecem, né? Tudo muito 51,2, 00000, 44,2. É esquisito, é muita sorte, é muita coincidência que deu um número redondinho, né? Eu roubei do blog do Yuri Pita aqui pra gente mostrar essa arte, porque ela ajuda a explicar como a ciência, né, tem questionado esses resultados, justamente porque é quase como ganhar na loteria, né? Você tirar um resultado, um percentual tão redondo assim, né? Tão arredondado. E não é um que é redondo, são todos. É o do Maduro, é o da oposição, né, é o dos outros. Muito bom a gente poder mostrar isso, né? Embasando o que o Pedro tinha trazido, a Clarissa acabou de lembrar. Desculpa, Clarissa. E tem, inclusive, né, Clarissa, uma comparação
com a eleição da Venezuela e a do Brasil, por exemplo. Olha lá, não tem nada arredondado. O resultado total, sim. Os números não são redondos numa eleição, né, gente? Mas agora eu queria trazer uma coisa aqui a respeito da história do telefonema, que é o seguinte. Sim, isso é muito... Se eu for pegar toda a minha experiência como jornalista, gente, inteira, e se eu for pegar o número de vezes em que teve uma negativa, assim, de um político, do Planalto, olha, não tem nada disso previsto para acontecer. Quando os vários veículos de imprensa já noticiaram, várias fontes foram procuradas para confirmar essa informação. O jornal O Globo deu, a nossa reportagem, a gente está falando de repórteres experientes, que conhecem muito bem o governo, foi atrás, conseguiu checar, teve a confirmação de que o telefonema ia acontecer. Para mim, o cheiro aí é muito mais de recuo do que de negativa. Então, claro, é uma percepção, a gente tem certeza? Não tem, mas tem cheiro de recuo. E aí é meio aquela coisa. Bom, Maduro combinou que entrou em contato, falou, vamos conversar, porque ele quer essa validação do presidente Lula. E aí Lula falou, não, beleza, vou trocar ideia com você, Maduro, mas fica entre a gente, tá? Aí isso vaza e Lula vira assim, fala, pô, Maduro, não me ferra, né? Porque eu tô no meio dessa confusão aqui, como é que eu vou agora aparecer dando telefonema com você? Era para ficar entre nós, amigo, entendeu? E eu me lembro, gente, de inúmeras ocasiões em que fatos que estavam previstos para ficarem ali sob reserva e acabaram vazando, e aí o próprio presidente Lula ficou possesso, abriu o jornal em cima da mesa, apontou o dedo, deu bronca em auxiliar. Dilma fazia isso com mais intensidade ainda, ela costumava gritar um pouquinho mais no processo. E aí vira-se e fala, não, então vocês viram agora e falam que não tem nada disso. Então, assim, pela experiência, muitos anos fazendo apostaria que o que houve? Não, putz, ia ter esse telefonema, mas alguém virou e falou, gente, quem teve ideia de fazer esse telefonema agora? Vocês estão pirando? Entendeu? Fica ruim, porque o governo quer fazer acenos a Nicolás Maduro, não quer bater o martelo em nada. É do interesse do governo brasileiro ficar ali um pouquinho em cima do muro, porque se der alguma coisa errada lá na frente, é só dizer, gente, a posição do Brasil sempre foi aquela defendida pelo Itamaraty. Esta é a posição oficial. O PT faz o que ele quiser, o Lula nem sabe o que o PT fez. Não é assim que funciona. O Lula sabe o que o PT está fazendo. O Lula sabe quando José Dirceu vai a público defender Nicolás Maduro. Isso não acontece assim. Ai, nossa, todo mundo saiu falando. Tem um jogo orquestrado sendo planejado por questões estratégicas pelo governo brasileiro. É do interesse do governo brasileiro ficar em bons lençóis com Nicolás Maduro, mas, ao mesmo tempo, não cravar nada, não bancar nada imediatamente, enquanto a gente não tiver uma definição mais clara do cenário.